Opa! Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do ensino médio. Boa tarde, meus queridos. Eu espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai conversar vai iniciar mais uma aula, mais uma semana letiva, tá? Nessa segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Pessoal que está online acompanhando a nossa aula diretamente pelo IPTV das escolas da rede, boa tarde. Manda um salve aqui para mim no nosso chat, para saber direitinho se nosso esquema de conversa tá se dando bem direitinho, tá bom? E se você está acompanhando essa aula pelo YouTube, também participa da nossa aula, certo? Pelo nosso chat, tá bom? Hoje, tá? Tema da nossa aula da disciplina Meu Pequeno Mundo, tá? Na tela para vocês. É a microscopia do corpo humano. É claro que a microscopia do corpo humano é muito grande, tá? A gente vai focar especialmente em um órgão do nosso corpo, que é a pele do nosso corpo, beleza? Bora nós. Olha só. Gente, ó, questão de micro-organismo, tá? Então, vamos nós. Esse slide, né, esse tema eu já conversei com vocês em outras oportunidades, em outros momentos. A gente vai sempre recorrer a essa visão, tá? O nosso corpo, ele é o habitat, tá? De diversos micro-organismos. E quando eu falo de micro-organismos, eu estou falando de bactérias, de fungos, de vírus, mas também estou falando de animais, tá? Que vivem no nosso corpo. Cerca de 40 trilhões de micro-organismos habitam o nosso corpo, tá? E aqui a gente está falando de pessoas saudáveis, tá? Então, em média, tá? Isso claro que vai variar um pouquinho conforme a idade, conforme o período de vida, se você está numa época do ciclo menstrual, por exemplo, isso pode mudar, esses valores podem mudar. Tá? A ideia, tá, de não é que 40 trilhões seja uma pessoa doente, porque saúde, tá, é equilíbrio, tá? Equilíbrio do corpo com o ambiente. E se os micro-organismos que vivem no nosso corpo estão em equilíbrio, a gente também vai estar considerando em saúde. E aí, claro, né, que sim, externamente ao nosso corpo, que vão viver fora do nosso corpo, vai vir muito micro-organismo que pode, porventura, ser prejudicial, pode, porventura, nos causar alguma doença. E a primeira barreira que a gente vai encontrar como mecanismo de defesa é a pele, tá? E a gente começa a falar um pouquinho da nossa aula sobre esse conceito, sobre esse aspecto, tá? Primeiro conceito que a gente precisa ter é que a pele, gente, não é um tecido, tá? A pele, gente, é um órgão, tá? É o maior órgão do nosso corpo, tá? Então não basta ele ser um órgão, ele é o maior órgão do nosso corpo. É só lembrar que tem pele em tudo que é extensão do nosso corpo, tá? Nos glúteos, nas palmas das mãos, no couro cabeludo, tudo é pele, tá? É claro que ela vai mudar um pouquinho a sua estrutura, tá? Se é no couro cabeludo ou se é na palma da mão, tá? Mas a lógica da sua estrutura, ela é similar. Tá? Então, aqui ao lado, nesse esquema dessa imagem, nós temos um esquema, tá? Num desenho, uma gravura, explicando um pouquinho para a gente como é essa estrutura da pele. Tá? Então, a gente tem basicamente 3 camadas aqui dentro desse órgão. Tá? A camada mais externa é a epiderme, a gente vai numerá-la aqui com o número 1. Tá? Então, é a camada mais externa, ok? Então, a gente vai ter um conjunto de células. Basicamente, aqui a gente vai ter um tecido, tá? É o tecido epitelial, tá? Ela tem uma origem embrionária diferente de outros tecidos, tá? Ele é marcado por células o quê? Justapostas. O que é uma célula justaposta, professor? É uma do ladinho da outra, sem gerar muito espaço, com pouca matriz extracelular, isto é, com pouca material, né, resíduo entre essas células, tá? A gente tem que entender que são os micro-organismos, essa pele vai impedir que esses micro-organismos penetrem, tá? E se vocês prestarem atenção, essa camada não é tão fininha, ela é uma camada relativamente espessa, tá? Então, de várias camadas existentes. Tá? Abaixo dessa camada, a gente vai encontrar uma camada de derme, tá? Então, essa segunda camada aqui é a derme, tá?
Basicamente, é um tecido conjuntivo. É só isso? Claro que não. Olha para cá e você vai ver que tem vaso sanguíneo, tem sistema nervoso, tá? E algumas outras estruturas pertinentes também à célula, à camada da derme, tá? Mas o que, que é o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, gente, é um tecido, tá? Que ao contrário do tecido epitelial, ela tem muito material extracelular. Então aqui, basicamente, a gente não vai ter muitas células, tá? A gente vai ter mais material extracelular do que célula propriamente dita, tá? E parte dessas células que a gente vai ter, ó, mostrando nessa imagem aqui, são fibras, tá? Essas fibras, especialmente, a gente vai ter a elastina e o colágeno, tá? Então, são duas fibras muito importantes que dão estrutura à nossa pele, tá? A elastina vai dar elasticidade ao órgão, tá? E o colágeno vai dar mais estrutura e firmeza. Só lembrar lá, o colágeno, o pessoal fala muito do colágeno para a questão estética, por exemplo, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo parte desse colágeno, tá? Pelezinha de bebê, toda bonitinha, firmezinha, tá? A gente aperta aquela bochechinha do bebê, com muito carinho, claro, e firme, né? Agora já do idoso, ela é mais flácida, é a diminuição dessa quantidade de colágeno existente, tá? A alimentação, alguns produtos estéticos podem ajudar a fomentar, né, formular a quantidade de colágeno existente. Hormônios sexuais também influenciam a produção, que é o caso, por exemplo, das mulheres, no estrogênio induz a produção de colágeno. Mulheres que entram na menopausa diminuem a produção do colágeno, tá? Vale a reposição hormonal em caso de mulheres que entram dentro do quadro da menopausa, tá? E claro, lá, mas ó, outro ponto importante, a gente não tem só tecido conjuntivo aqui, tá? A gente vai ter também o que? Tecidos condutores, tá? Vocês vão ver aqui, ó, de azul, as linhas azuis e vermelhas são justamente os nossos tecidos condutores, tá? Vaso sanguíneo, tá? Especialmente no formato de capilar sanguíneo, são vasos sanguíneos mais fininhos. A gente já conversou sobre eles em outras aulas da nossa disciplina do Meu Pequeno Mundo, ok? E a gente também vai ter o que? Terminações nervosas. E isso é um ponto muito importante, muito chave para que a gente possa entender. Vamos nós. Na primeira camada, a camada mais externa, tá? Nós temos uma epiderme que basicamente é tecido epitelial. Não tem tecido condutor. Não e tecido condutor que eu estou falando é vaso sanguíneo. Não tem tecido nervoso. Não tem. É só tecido epitelial. Ok? Na derme, a segunda camada, a gente já vai encontrar sistema circulatório, certo? E a gente já vai encontrar sistema nervoso também, tá? Quem segura muito papel, tá? Os professores mediadores aí que estão assistindo essa aula, que a gente bota um monte de papel na mão, aí bota entre o dedo, acaba se cortando com papel, tá? Quem já teve essa experiência de se cortar com papel sabe que é estranho, né? Você cortou, você sente ardor, né? Fica ardendo a mão, né? Mas não sai sangue. Você fala, já, vale, né? Esse papel rasgou, cortou a minha pele. Não, ele não cortou a pele. Ele basicamente fez uma seção ali na epiderme, que é o tecido mais externo, e não vai sair sangue, porque de fato na epiderme não tem tecido condutor, não tem vaso sanguíneo. Então não é o suficiente para gerar. Então essa camada, essa primeira camada, ela é muito importante justamente para conferir a gente essa proteção mecânica, tá? E evitar aí que alguns patógenos consigam penetrar de forma a prejudicar e encontrar um vaso condutor do nosso corpo, tá? Por fim, a gente tem na camada mais interna, tá? 3 aqui a hipoderme, vou representar aqui, ó, certo? Então, basicamente, a gente tem um tecido conjuntivo também, é um tecido conjuntivo especializado. Basicamente, aqui, claro que vai ter tecido nervoso, vai ter tecido de condução, né, vaso sanguíneo, mas especialmente a gente vai ter o tecido adiposo, tá? Que é o tecido de reserva de nutrientes. Observa que esse tecido adiposo ele tem uma característica especial, células bem grandes, tá? Você vai ver de longe as bolotonas aqui, essas bolotonas são células, tá? Então, esse monte de bolotinha aqui, o que é isso? Cada uma delas é uma célula diferente, tá? E elas são grandes por quê? Porque elas guardam muito algum nutriente, tá? Elas são células de reserva e aqui
No caso, eles vão guardar nutrientes, tá? Então, a gente tem 3 camadas, 3 tecidos, cada um deles vão ter algumas funções. De forma bem básica, é isso que a gente tem, tá? Só isso, professor? Claro que não, a gente vai ter apêndices muito importantes, tá? Glândulas, tudo responsáveis, a gente vai explicar direitinho de modo geral, pelo menos para nível médio, para que vocês possam ter essa profundidade. E claro, tem questão do Enem, que o Enem cobra isso, tá? A ideia também é que a gente possa visualizar essas estruturas de forma microscópica, tá? Então, isso aqui é uma pele, tá? Não necessariamente só a pele, tá? À medida que a gente vai conseguindo se aprofundar nessa temática, a gente vai conseguindo interpretar melhor as leituras de um microscópio. Primeira coisa, tá? Essa imagem, gente, é de um microscópio eletrônico de varredura. É diferente de um microscópio de luz, como a gente já ilustrou para vocês no começo do ano, tá? Então, nos próximos semestres, a gente vai conversar um pouquinho a mais sobre esse microscópio eletrônico, como é que ele funciona. Mas, basicamente, gente, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente do microscópio de luz, porque ele não utiliza luz. Ele utiliza elétrons, por isso ele é eletrônico, tá? E, em geral, as imagens formadas são como essa segunda imagem aqui, elas são preto e branco, tá? Onde tem elétron, fica branco, onde não tem elétron, fica preto. É simples, tá? Mas, professor, esse aqui tá coloridinho. Tô vendo aí um tonzinho mais amarelo, mais avermelhado. Elas são coloridas artificialmente para facilitar a gente a interpretar e a explicar as coisas, para tornar essa imagem mais didática, tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui? Vamos ver aqui essa primeira imagem. Vou chamar essa primeira imagem de A. Observa que mais para cima a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar pelinhos. Então, é justamente, ou seja a camada mais externa. Tá? E mais abaixo a gente vai encontrar alguns buraquinhos aqui, que basicamente são vasos condutores, tá? Então são veias e artérias, ok? Então ali, e algumas fibras bem organizadas, que provavelmente vai ser algum músculo. Então aqui já não é mais pele, aqui já estamos falando de outras estruturas corpóreas. A pele basicamente vai ser toda essa região extensa aqui que eu estou circulando aqui para vocês, certo? A gente vai ter a primeira camada, só é a epiderme, tá? Então a gente não tem o que, ó, tecido condutor. Observe que aqui, ó, se você dá um zoom nessa imagem, você vai ver vários tracinhos e você não vai ver nenhum círculozinho, nenhum canal que vai representar algum vaso sanguíneo. Então a gente vai ter número 1, uma epiderme nessa região, ok? Beleza? Nessa camadinha aqui a gente também vai conter justamente S1 nessa regiãozinha aqui também, certo? Logo abaixo dessa estrutura a gente vai encontrar um caminho, tá? Cheio de fibras e, claro, com condutores, né? Com vasos condutores existentes. Tá? Observe que a gente vai ter aqui, ó, uns círculozinhos, tá? Alguns pontinhos pretos aqui mais escuros, tá? Que são justamente representação dos nossos vasos sanguíneos nessa região. Eles são vasos menos calibrosos, são capilares sanguíneos, tá? Observa que esse círculo aqui, ó, a estrutura dele é quase da espessura de um pelo, tá? Por isso a gente fala que é capilar sanguíneo, diferente desse grandãozão aqui, ó, que também é um vaso sanguíneo, mas ele é de maior calibre, tá? Isso aqui é uma artéria, tá bom? Então, a gente está falando da segunda estrutura, que é a derme, certo? Beleza. E, por fim, mais abaixo, como eu disse para vocês, são representação aqui, ó, das nossas células mais calibrosas, são células bem largas, grande quantidade, porque eles vão guardar a reserva de nutrientes. É a hipoderme, tá? De novo, epi, fora, hipo, abaixo, de derme. Professor, por que, que a hipoderme fica embaixo? Desenvolvimento embrionário, tá? Cada uma dessas camadas, né, vão ter tecidos específicos, tá? E esses tecidos específicos tiveram uma origem embrionária diferente. O DNA de cada uma dessas células é o mesmo, afinal de contas, a gente está falando do mesmo ser vivo, só que, claro, dentro de uma camada, a gente vai ter alguma faixa de DNA que vai induzir a produção de substâncias de forma diferente. Certo? Então, geneticamente, elas se diferenciaram para gerar subcompostos diferentes, tá? Se eu fizer uma análise microscópica de novo, então essa primeira imagem aqui à esquerda, tá? A gente está vendo uma imagem
do microscópio eletrônico de varredura. De novo, tá coloridinho? Foi colorido artificialmente para que a gente possa diferenciar as camadas. Observe que mais ao centro a gente tem tipo um buraquinho lá no centro. É um poro, de fato. Tá? Tá mais avermelhado, não é porque é diferente a cor, não, gente. A gente só para ilustrar a diferença. Lá no centro, a gente está sendo que está mostrando aqui para a gente um poro, tá? Então, lá no centro está a luz desse poro, tá? É um poro de liberação de o quê? De uma glândula secretora, tá? No nosso corpo nós temos várias glândulas secretoras, tá? E claro, mais externo, tá mais amarelado, a gente vai ter essa camada da epiderme, tá? Então, parece até uma massa folheada, tá? Mas realmente é isso que está acontecendo. Quanto mais essas células vão se dividindo, elas vão se suberificando, vão perdendo a sua plasticidade, vão morrendo e elas vão descamando. A gente vai descamando ao longo do nosso dia. A gente não consegue, isso aqui é tão sutil que a gente não consegue visualizar essas células se desprendendo do nosso corpo, mas elas saem. E isso é ótimo para os micro-organismos que habitam a nossa superfície, porque esse é nutriente essencial para eles. Eles não precisam penetrar, tá? Então eles vão encontrar esse nutriente. Mas, professor, e esse poro aqui, ele serve para quê, tá? Então, olha só. Esse poro que a gente está encontrando aqui ao centro, basicamente é o poro de uma glândula, tá? A glândula que a gente conhece como glândula sudorípara, tá? Ela libera suor, tá? E quando é que a gente libera suor, gente? A gente vai liberar o suor nas situações de calor, tá? Seja porque o dia tá muito quente. Aproveita aqui, pessoal, de São Francisco do Piauí, de Alvorada do Gurgueia, de Curral Novo, de Ribeiro Pinas. Quem mais? Alvorada do Gurgueia, Curral Novo, do Inocêncio, Ribeiro Pinas, São Francisco, Uruçuí. Conta pra mim como é que tá a cidade de vocês. Tá muito quente aí na cidade de vocês, tá? Bora movimentar esse chat, minha gente. Cadê vocês? Eu quero ver participação. Tô vendo aqui as turmas lotadas, várias turmas aqui online, mas não tô vendo a participação. Bora interagir, meu povo. Então, bora lá. Ou em dias muito quentes, ou em situações em que a gente se aquece, como por exemplo, a gente faz alguma atividade física, tá? Então, o nosso corpo ele começa a superaquecer. Tá? Então, o ideal é que a temperatura do nosso corpo se mantenha constante, algo em torno aí dos 36 graus Celsius e meio, tá? Como a gente já conversou com vocês em outras aulas, tá? Essa temperatura constante é uma característica de alguns animais. Nós temos essa característica, nós somos seres homeotérmicos, tá? Cada animal vai ter uma estrutura diferente, tá? Em geral, a maioria dos mamíferos vão utilizar o pelo, tá? Como essa estratégia de manter essa temperatura constante. Então, esses pelos meio que geram ali um microclima ali para poder manter a temperatura corporal constante. Nós, evolutivamente, perdemos boa parte desses pelos e aí ficou a cargo das glândulas sudoríparas esse papel. Primeiro ponto importante, como é que a glândula sudorípara controla a nossa temperatura? Ah, professor, porque molha o corpo. É, mais ou menos por aí, tá? Não basta molhar o corpo, tá? Essa glândula sudorípara vai liberar uma substância aquosa, tá? Então, basicamente, vai ter água dentro dela. É só aquosa? Não, claro que tem um salzinho, tá? Tem sais ali dissolvidos, tá? E aí, essa liberação dessa substância aquosa, a água ela é mais volátil do que outras substâncias, tá? Como, por exemplo, lipídios, tá? Facilitando o processo de evaporação, tá? Então, à medida que a água vai para a superfície, ela pega a temperatura um pouco mais elevada do corpo, absorve essa temperatura e evapora. Tá? Então, à medida que ela vai evaporando, ela vai liberando essa temperatura corpórea excessiva, controlando assim a temperatura. Então, a principal lógica que a gente vai ter é isso. Então, não basta suar, esse suor tem que evaporar, certo? Fica ligado que tem questão associada a isso. Outro ponto importante. Tá? A origem da glândula, tá? Lá nas aulas de biologia com o professor Tess, ele vai explicar para vocês. Tá?
glândula, a origem dela é a mesma da origem do tecido epitelial, tá? Ou seja, ela basicamente é um tipo de tecido epitelial. Então, era para ela ficar só nessa camadinha 1, tá? Lembra lá o que a gente tem na camada 1? Camada da epiderme, tá? Mas ela não fica na camada 1, ela vai ficar onde? Na camada 2, tá? E de novo aqui o 3, que é a camada da hipoderme. Observa que ela fica na camada 2, porque aqui ela vai entrar em contato com o sistema tecido nervoso, tá? Então, aqui no 2, na derme, tem tecido nervoso. Isso é bom por quê, professor? Porque o tecido nervoso, ele conduz informação, tá? Ele conduz impulsos nervosos. E aí, consequentemente, essa glândula sudorípara vai receber sinal, tá? O impulso nervoso para poder induzir a dizer, opa, tá na hora de produzir aqui mais suor, tá? Então, essas glândulas, elas acabam chegando aqui à camada da derme, justamente por conta do quê? Porque nessa região a gente vai encontrar não só tecidos condutores, né, especialmente vasos sanguíneos, como a gente vai encontrar também sistema nervoso que vai induzir essas glândulas a produzirem mais ou produzirem menos o quê? Substâncias ligadas à secreção, tá? Aqui de novo mais uma imagem para vocês, também é MEV, tá? Não é coloridinha assim, em geral é preta e branca, é só para a gente diferenciar aqui, ó, o pelo que está saindo. Especialmente essa imagem foi projetada pelo pelo dos cílios, tá? Foi colocada em microscopia eletrônica para a gente poder fazer essa visualização. Observa que esse pelo ele sai da pele e a maioria dos animais, especialmente dos mamíferos, tá? Então os animais vertebrados que têm pelo, tá? Eles vão utilizar essa quantidade exuberante de pelo como uma forma de manter a temperatura corporal, tá? À luz da evolução, nós, como primatas, perdemos, tá, essa grande quantidade de pelo. A gente tem uma grande quantidade de pelo ao longo do corpo, mas a gente acaba perdendo essa e aí, consequentemente, a gente precisa ter um ou outro intermédio para controlar essa temperatura. Curiosidade, tá? Olha só a estrutura do pelo. O pelo, tá? Ele é também uma estrutura, um desenvolvimento, é um apêndice epidérmico, tá? Então, ele é da epiderme, mas ele também está na região mais profunda, da derme, tá? Então, isso é importante por quê? Porque nessa região ele tem contato diretamente com os vasos sanguíneos. O pelo, em geral, ele tem uma estrutura viva, tá? Está continuamente crescendo, ok? E ele também vai ter um contato direto com uma outra glândula, a glândula sebácea, tá? Essa glândula sebácea, professor, sebácea de sebo? Sim, exatamente. Então, essa glândula sebácea ele vai liberar uma substância mais oleaginosa. E observa que ela está ligada diretamente ao cabelo, né, o cabelo, ao pelo, tá? Então, à medida que a gente vai passando os dias, né? Então, pensa aí, por exemplo, no teu cabelo, certo? Tu passa 2, 3 dias sem lavar e começa a ficar meio oleoso. Não é à toa, tá? Então, continuamente a gente está produzindo essa substância mais oleosa, tá? Que ajuda na mobilidade do pelo e ele vai lubrificando um pouquinho mais esse cabelo, ajuda a proteger, certo? Sim, é uma substância importante para a proteção do corpo. A gente precisa produzir isso, isso é necessário, tá? Não é só questão de sujeira, tá? Tem algumas avaliações para alguns animais sobre a quantidade de banhos que precisa dar em animal, que é diferente do ser humano, tá? Ah, porque não tem que dar banho toda semana. Muda bastante os animais, porque de fato eles precisam desses óleos. Se a gente fica lavando sempre, a gente está tirando essa camada de proteção natural que eles têm, tá? Mas aí o que acontece? Essa glândula sebácea, ela está associada diretamente ao pelo. É a mesma glândula sebácea que fica obstruída durante a nossa adolescência, tá? Gerando aquelas incômodos que a gente chama de espinhas, tá? Então, sim, então vamos nós. A espinha é justamente essa glândula sebácea que fica obstruída. Então, por isso a importância da higiene, no nosso caso, né? De lavar o rosto, de lavar o corpo bem direitinho, tá?
A glândula sebácea vai liberar uma substância oleaginosa, tá? Então, normalmente o dermatologista sempre vai falar um pouquinho também sobre o cuidado com a alimentação, tá? Porque as espinhas, normalmente, elas vão surgir na adolescência, tá? Onde a gente tem um boom de hormônios, como a testosterona para os meninos e o estrogênio e a progesterona para as meninas. E ambas, tá? Os três hormônios, eles são hormônios oleaginosos, tá? Então são gordurosos. E aí a gente acaba com esse boom de óleo no nosso corpo, a gente acaba liberando mais e gerando essas obstruções, certo? Então é isso que está acontecendo, tá, gente? Em geral, à luz da evolução, e eu sei que é um conteúdo que o professor Tércio está trabalhando com vocês, tá? Evolução, adaptação, nós, seres humanos, acabamos perdendo boa parte dos nossos pelos, tá? E em detrimento a essa perda dessa camada de proteção de pelo, a gente acaba desenvolvendo mais o que as glândulas sudoríparas. Observe que nessa imagem a gente tem do lado uma glândula sebácea e do outro lado a gente tem aqui, ó, uma glândula sudorípara, certo? Uma glândula de suor. E essa glândula de suor, ela não está essencialmente ligada aí a um pelo, certo? A gente aumenta, então, à luz da evolução, a gente perdeu boa parte dessas glândulas sebáceas e aumentou a quantidade de glândulas de suor, tá? Essa imagem aqui é uma imagem de microscopia de luz. Então, quando a gente faz esse estudo, tá, a gente sempre vai utilizar as várias microscopias existentes. Você olha para uma imagem como essa, você fala assim, não estou entendendo nada, professor, está confuso, está difícil de entender. E é assim, mais ou menos, que vai para contar a história. Por isso que, normalmente, a gente utiliza mais os esquemas, né, os desenhos, que são mais didáticos, tá? Mas a proposta é a gente conhecer o mundo com outros olhos, tá? À medida que a gente vai visualizando cada vez mais esses tecidos, a gente aprende a identificar um pouquinho melhor como é que eles funcionam. Gente, sempre que a gente vai ver qualquer tecido, a gente vai procurar uma estrutura circular. Então, observe que ao centro a gente tem uma estrutura cheia de células, tá? Então, cada bolotinha que a gente vai ver ao centro é o que? É uma célula. E observe que dentro dessas bolotinhas tem um pontinho arroxeado, tá? Esses pontinhos são os núcleos dessas células, então são células vivas que estão produzindo substâncias. Observe que a gente tem um conglomerado dessas bolinhas num ponto central. É justamente o que a gente chama de das glândulas existentes, tá? Então a gente tem a estrutura glandular, tá? E essa estrutura glandular, ela vai ter um canal de secreção, tá? Porque ela é uma glândula exócrina, tá? Ou seja, é uma glândula que vai liberar uma substância através de um ducto, ok? Não é só um tipo de glândula exócrina, tem vários tipos de glândulas exócrinas, tá? Então, nesse caso, a gente está falando de uma glândula sebácea, além de ser uma glândula exócrina, ela recebe o nome ainda de glândula holócrina. Significa dizer que cada célulazinha dessa, ela meio que se desfaz para a produção da secreção. Então, quando essa glândula tende a morrer, o pelo tende a cair também. Então, normalmente a gente tem queda de cabelo ao longo do dia, certo? E o número é um pouco assustador, tá? É um número sempre muito alto, elevado, mesmo sendo considerado uma queda de cabelo natural. Professor, o cabelo está caindo mais. Aí, bom, necessidade de acompanhamento médico, de um dermatologista para entender o que leva a essa causa de uma queda mais excessiva. Às vezes é genética, às vezes é um outro problema que precisa ser acompanhado. Tá? Essa secreção que é produzida, é lançada no ducto, chega até o pelo e assim por diante ela é liberada. Tá? Só para a gente fechar mais um esquema, tá? Então, as três camadas, a camada mais externa é a camada da epiderme, ela está em contato direto. São várias camadas desse tecido, tá? Ela vai estar em contato direto com a superfície. Vai encontrar micro-organismos, vai encontrar luz, vai encontrar variação de temperatura, tá? Então, essa camada ela precisa ser espessa e ela deve proteger nessa situação, tá? Na camada do meio aqui a gente tem a derme, tá? Ó. Epiderme,
Camada do meio a gente tem a derme, que basicamente é um tecido conjuntivo propriamente dito, muita fibra, e olha só o que foi representado aqui pra gente. Os vasos condutores, tá? Sanguíneos, a gente tem glândulas, né? Chegando aqui, ó, glândula sudorípara aqui, pelo aqui também, tem células nervosas, discozinho amarelo é uma célula nervosa, tá? Tem outras terminações nervosas também, ok? Então temos terminações nervosas que vão ser específicas para perceber pressão, tá? Para que a gente possa perceber texturas diferentes. Ah, é duro, macio, áspero. A gente consegue ter essa noção por conta das terminações nervosas, mas a gente também vai ter terminação nervosa específica para temperatura, tá? Elas vão ficar onde? Na derme, tá? E mais abaixo a gente vai ter no 3, camada 3, a hipo. A gente vai ter a que chama hipoderme, tá? Hipo abaixo, epi acima, tá? Epiderme acima da derme, hipo abaixo, abaixo de quem? Da derme, ok? Usando essa textura a gente vai conseguir entender um pouquinho. Atenção, glândulas têm origem epidérmica, mas elas não vão ficar na camada mais externa, elas vão ficar mais profundas. Por quê? Porque elas precisam ter contato com o sistema nervoso para a produção da sua secreção. Bora praticar? Ó, eu tô aqui falando. Se vocês não me questionam, o tio Assis vai achando que vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo entender e eu vou indo. Bora manifestar, bora conversar aqui, bora mexer, movimentar esse chat, bora lá Baixa Grande do Ribeiro, bora lá Alvorada do Gurgueia, eu quero esse chat movimentado. Não vão me deixar aqui falando sozinho não, né, galera? Bora lá, ó, trouxe questão para vocês, não trouxe qualquer questão, trouxe questão de Enem. Cai sim, olha só. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus Celsius, tá? Para manter dentro dessa faixa, em dias de muito calor, ou, então as situações, ó, em dias de muito calor, ou durante intensos exercícios físicos, saiu para correr, para malhar, por exemplo, um mecanismo fisiológico é acionado. Então, que mecanismo fisiológico é acionado para manter essa temperatura constante? Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal qual desses sistemas? Bora lá? Bora ver? Alternativa A é o sistema digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. E aí, gente? Como eu já disse na semana passada, tá? A gente disse, ó, as enzimas digestivas são proteínas e para ela ter um bom funcionamento, elas precisam estar o quê? Em uma temperatura ideal. Então, não é que ela controle, pelo contrário, ela precisa dessa temperatura constante para funcionar muito bem. Tá? Então, não é a letra A. Vamos nós. Sistema imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução de calor. E aí, certo? A grande ideia do sistema imunológico é defesa, tá? Defesa corporal. De fato, nossa temperatura pode ficar um pouquinho mais alta por conta dessas células do tecido do sistema imunológico que a gente tem, tá? Não vai controlar a temperatura constante. Em geral, pessoas que estão febril, né, então, ou com febre, a gente já fica com o corpo mais aquecido, porque o sistema imunológico aumenta o seu metabolismo. Para quê? Para combater o patógeno, mas não é que ele regule para deixar a temperatura constante. Então, não é isso. Tô vendo aqui, ó, já o Luciel disse que é a alternativa C. É o sistema nervoso? Ah, é o sistema nervoso, mas não só porque ele vai conduzir informação, mas porque ele vai promover a sudorese, a perda a liberação do suor.
E essa liberação do suor permite a perda do calor por meio da evaporação. E, gente, eu vou chamar a atenção para vocês. E isso aqui é a parte mais importante, tá? Mais do que liberar a aguinha ao longo do nosso corpo, é importante que essa água consiga evaporar. É isso que vai fazer que, de fato, nossa temperatura vai se manter constante, ok? Então, sim, alternativa C, alternativa correta. Tá, beleza? Vamos nós. Tem mais uma questão, tá? Enem agora, ó, recente, 2021, tá? Se eu não me engano, esse foi o edital 2020, a prova feita em 2021, tá? Considere a tirinha, tá? Na situação da temperatura no ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens, tá? Então, na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal. Ó, o que ele está falando assim, ó, o Kelvin está falando o seguinte, ó, tá quente hoje, né? É mesmo. O tigre, né, que é o bichinho de estimação, que na verdade é um ursinho de pelúcia, tá? Aí o ursinho fala assim, é mesmo, tá quente. O ursinho completa, vai dizer o seguinte, ó, mas o que me incomoda mesmo é a umidade, tá? A quantidade de água no ar, tá? O Kevin pergunta para ele, você não gosta de umidade? Ele responde, não mesmo. Ah, então salta correndo. Tá? Bom, vamos nós, tá? Aqui, claro, né, ele fala salta correndo porque ele vai encontrar aqui um lagozinho e é claro que ele vai encontrar água dentro desse ambiente. Mas a questão, ele me pede basicamente um confronto com essa palavrinha umidade em dias quentes, propriamente dito. Então, bora lá. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato em que dias úmidos... Bora lá. Vamos nós. Por que dia úmido ele é ruim? Lembra lá que para controlar a temperatura do nosso corpo, tá? A gente precisa ter uma questão de controle, tá? Da nossa temperatura através do suor. E que controla a nossa temperatura do nosso corpo através do suor é a evaporação dessas gotículas de suor. Então, bora nós. Ó. Letra A. A temperatura do vapor de água presente no ar é alta. Lá no comecinho da questão, ele disse ó, que a situação em que a temperatura do ambiente é inferior à nossa temperatura. Então, está abaixo dos 36 graus Celsius. Então, vamos nós. A temperatura do vapor de água do ar é alta? Falsa. Tá? Título, ó, enunciado. Temperatura do ambiente é inferior à temperatura do corpo. O pessoal que está se preparando para o Enem agora, viu, Luciel? Viu o pessoal de Alvorada do Gurgué? Interpretação de texto é importante. Letra B. O suor apresenta maior dificuldade de evaporar do corpo? É por isso? Vamos nós, vamos ver mais. A taxa de absorção da radiação pelo corpo torna-se maior, certo? E aí, meu povo? Letra D. O ar torna-se um mau condutor e dificulta o processo de liberação do calor. Como é que a gente libera calor? Bom, a gente vai estar liberando calor o tempo todo, né? Então, o que a gente pega no nosso corpo, a gente sente temperatura, tá? Mas a grande ideia é pensar no aspecto de controle dessa temperatura. A gente vai perder essa temperatura por conta da radiação em função da evaporação dessa água, tá? Do suor. E letra E. O vapor da água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. E aí, meu povo? A grande ideia aqui, ó, cadê o Luciel? Botou uma alternativa na primeira, mas não respondeu a próxima. Gente, ó, a chave para entender controle de temperatura corporal através do suor, das glândulas sudoríparas, tem a ver com a taxa de evaporação, tá? Se tem muita umidade, ou seja, muito vapor de água no ambiente, essa
quantidade de água tende a diminuir, essa taxa de evaporação tende a diminuir, mesmo considerando que a temperatura corporal seja um pouco menor, tá? Então, essa grande quantidade de umidade tende a dificultar. Então, a grande ideia aqui, ó, é que a suor apresenta dificuldade para evaporar. Por isso a gente fica com aquela sensação de abafado, de ruim, certo? Que é difícil. A OMS, ela tem uma taxa que ela recomenda, considera o ideal, tá? Para a quantidade de umidade existente. Muita umidade do ar dificulta esses processos de transpiração, assim como, dependendo se for muito úmido e muito quente, é ótimo para a proliferação de micro-organismos, tá? Então, normalmente em períodos muito chuvosos aqui no Brasil, o que a gente ganha como consequência? Os mofos, né? Mofo na parede, mofo no guarda-roupa, né? É necessário que a gente faça aí um processo de higiene mais cuidadoso desses lugares, tá? Até que aqui no Piauí, né, a gente está dentro do Cerrado Caatinga, a gente não sofre tanto comparado a outras regiões brasileiras, como o Norte e a região litorânea da Mata Atlântica, tá? Mas, porque a umidade daqui é um pouquinho mais controlada, mas é um cuidado que a gente precisa ter também com o nosso ambiente, tá? Cadê o povo, minha gente? Tá todo mundo quieto? Cadê o pessoal de São Francisco? Cadê o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro? Esse chat tá funcionando mesmo, minha gente? Vamos nós, pessoal. Bora movimentar aqui esse chat. Vi só um comentário do Luciel no YouTube, no chat do nosso IPTV. Tá parado, meus queridos. Que é isso? Bora produzir, bora conversar, meus queridos. Olha só. Esquema, tá? Que é um esquema do quê? Da pele? Não. Da camada da epiderme. Então, ambos aqui é da epiderme. Ambos. Tanto esse como esse é da epiderme, tá? A camada mais externa da nossa pele, tá? Observa que essa epiderme tem várias camadas de tecido, tá? A gente vai ter, ó, mais abaixo, células maiores, proeminentes e principalmente vivas, tá? Observa que cada pontinho aqui, ó, isso aqui, gente, é o núcleo celular, ok? Observa que aqui, ó, a gente não tem núcleo. Lá no topo, tá? Nessa camada córnea aí, a gente não tem o quê? Esses núcleos, ou seja, essas células estão mortas. Não é à toa que naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, eu falei assim, a gente parece a massa folhada, toda descamando. De fato, essa camada aqui, ela vai tender a descamar à medida que o tempo for passando, tá? Essas células, em geral, elas vão ficar continuamente em divisão, tá? Produzindo e liberando cada vez mais. Tá? Na imagem da esquerda, ela representa de novo essa camada. Observa que, de fato, as células não têm esse espaço aqui, não. Esse espaço intercelular aqui, eu estou riscando essa primeira imagem, não existe. Aqui é só para a gente visualizar, tá? De forma mais prática. Beleza, Cauê Pacheco? Obrigado, querido, pela atenção. Nessa segunda imagem aqui, eu vou botar aqui imagem B, da direita de vocês, tá? A gente tem várias subcamadas aqui dentro, tá? Algumas células têm uma estrutura mais alongada, tá? Especialmente as camadas da camada basal, tá? Lá embaixo. Especialmente a gente vai encontrar algumas células como as células dos melanócitos, tá? As células de Merkel, as células do melanócito, elas ficam bem na camada basal porque ela vai encontrar em contato com a derme. Então, aqui embaixo nós temos a derme. E, de novo, o que a gente encontra na derme? Tecido nervoso. Tá? Então, aqui essas camadas, essas células vão ser responsáveis por tanto passar a informação para o sistema nervoso, que é o caso, por exemplo, das células de Merkel. Então, elas vão conseguir passar uma informação para o sistema nervoso, assim como o sistema nervoso vai mandar para os melanócitos uma incumbência, dizer assim, oi, melanócito, aumenta aí a produção de melanina. E aí, gente, qual é a função da melanina? Em outras aulas, vocês já conversaram, com certeza, nas aulas de biologia, o que é a melanina? A melanina é uma proteína,
tá? Comum à produção da maioria dos seres humanos. Praticamente todos os seres humanos vão produzir melanina. Tá? Alguns produzem mais, outros produzem menos, geneticamente isso é controlado, tá? Há quem não produza de jeito nenhum, tá? Às vezes é um erro, tá? É uma doença autoimune, que é, por exemplo, é o caso do vitiligo, certo? A gente acaba perdendo a função de alguns melanócitos, tá? Então a gente vai ter manchas no nosso corpo despigmentadas, tá? Não produz mais a melanina, tá? Ao passo que a gente vai ter também doença genética não, um problema genético, tá? Que é o albinismo. Aí, nesse caso, o corpo inteiro não vai ter a produção de melanina, mas nesse caso, do albinismo, é geneticamente controlado, tá? Isso, a melanina, especialmente, ela é responsável pela produção de pigmento. Aliás, os melanócitos, desculpa. Os melanócitos são responsáveis especialmente pela produção do pigmento melanina, tá? Sim, tá? Essa melanina vai dar a coloração da nossa pele em geral, mas também vai dar coloração ou pigmentação nos nossos pelos, tá? Então, sim, nos pelos também vão ser importantes para isso, tá? Boa, Cauê. Agora eu tô gostando desse chat. Olha lá, o Cauê também trouxe, agora movimentando. É Luciel, é Ana Leia, Caroline, Cauê participando. Eu gosto é assim. Olha só como vocês enriquecem a nossa aula, gente. Ó, o Cauê tá dizendo, ó, a melanina, ela é uma fotoproteção. Gostei, ó. Porque a fotoproteção, ela vai proteger a nossa pele contra alguns raios solares, tá? E raio solar, tá? Luz, né? A luz do sol, a gente já conversou bastante sobre ela. A luz do sol tem algumas variações de comprimento de onda. Quando o comprimento de onda é muito curto, que é o caso, por exemplo, das ondas ionizantes, e entre elas a luz ultravioleta, ela é ionizante, ela pode nos causar mal, tá? Geneticamente falando. A gente está falando do DNA. Olha lá, ele está falando aqui, o Cauê está colocando, ó. Ou seja, a fotoproteção da melanina preserva o DNA celular de danos causados pela radiação solar. Que é quando uma pessoa expõe a luz do sol do corpo, reage tornando mais escuras. Então é isso que o corpo faz. Quando o corpo percebe que a gente está recebendo muita radiação, especialmente muita intensidade de radiação luminosa, tá? Muita frequência, tá? Frequência muito elevada dessa radiação luminosa por conta da luz solar, o cérebro induz as células dos melanócitos a produzirem mais melanina e a gente vai ficando mais bronzeado, tá? Essa imagem aqui é um trabalho de uma fotógrafa, tá? Angélica Daz, é uma brasileira, trabalha ao redor do mundo e ela fez uma questão, né? Ela levantou uma questão, ela foi fotografar, ela percebeu que algumas pessoas, né? Não é que as pessoas fossem brancas e as pessoas fossem pretas. Ela começou a dizer, não, mas tem pessoas que é branca, mas tem um tom mais amarelado, tem uma pessoa que é branca, mas tem tom mais rosado, tem pessoa que é branca e tem um tom, tem pessoa que é preta, tem tons mais caramelos e por aí vai indo, tá? Então ela percebeu essa variação, essa dinâmica, ela fez uma brincadeira, vamos dizer assim, uma analogia, tá? Dos tons de pele com as cores Pantone, tá? Que são, é uma marca, acho que é isso, que coloca, né, atribui cores, tá? Todo ano ela lança, né, a Pantone, a cor do ano, né? Que ilustra a cor de pintura de parede, móveis e por aí vai. Então ela fez essa analogia, as cores Pantones às tonalidades das várias pessoas. Esse trabalho tem um site, vocês podem acessar aqui nesse link, tá? Mas ela expôs isso em algumas escolas justamente para fazer esse trabalho de conscientização das tonalidades. E não, gente, isso não classifica, não dá para a gente classificar em raças, tá? A espécie humana através de cores. Então, biologicamente, tá? A nossa espécie não é dividida em raças, tá? A gente tem etnias que sim, né? A cor, né, da pele, a textura do cabelo, o formato de algumas partes do nosso corpo, como o nariz, a boca, nos levam a ter grupos étnicos, tá? Mas a gente não tem raça, que é diferente de cachorro, tá? Um cachorro, por exemplo. Todos os cachorros domésticos pertencem a uma subespécie
canis, lupus familiares, todos eles pertencem a uma única subespécie, mas a gente tem raças diferentes ali, tá? É o labrador, é o shih tzu, é o poodle, né? A gente consegue ter essa classificação. Observa que a estrutura morfológica deles são muito diferentes. Nós, seres humanos, não, tá? É uma estrutura só, a gente vai ter alguns tons diferentes específicos. Volto a dizer, quem é que vai produzir essa melanina? O melanócito. É uma célula específica aonde? Da pele. E a melanina ela é uma proteína, ok? Beleza? Outro ponto importante, entender que essa melanina tanto vai caracterizar a estrutura da cor da nossa pele, como também da estrutura do pelo, tá? Gostei da Caroline que fez essa menção, isso é importante para a gente também, tá? Bora lá entender um pouquinho como a questão do Enem pode cobrar a gente para saber disso. Vamos lá, Cristina, tá? Quando a melanina da pele, quanto mais melanina a gente produz, maior é o tom da nossa pele. Então, pessoas de pele preta retina produzem naturalmente muito mais melanina do que uma pessoa de pele clara, tá? Ela é um protetor natural, tá? Mas não significa dizer que você é a pessoa preta, você não vai usar protetor solar. Tem que usar, é um reforço a mais. Ana Leia, professor, a melanina tem a ver com a coloração da pele? Sim, tem tudo a ver com a coloração da pele. Geneticamente, algumas pessoas vão ter mais produção de melanina do que outras, tá? E sim, a fenética ajuda bastante também. Então, se eu me exponho ao sol, eu vou ficando mais bronzeado, não é que eu vou ficando mais preto, eu vou ficando mais bronzeado, eu intensifico a produção de melanina. Não é à toa que nas partes íntimas que a gente acaba se protegendo mais, usando cueca, sunga, biquíni, acaba ficando um pouquinho mais claro, porque a gente protege muito mais, com muito mais camadas de tecido, tá? Bora lá. Questão do Enem de 2017, tá? A epilação a laser, olha só, esse nome é diferente, né? Não é depilação, é epilação. E sim, é esse o termo correto. A epilação é a retirada do pelo inteiro, tá? É diferente da depilação, tá? Que é o corte do pelo na superfície, como, por exemplo, a gente faz com as navalhas, tá? Daquela marca Gillette, por exemplo, quando a gente passa Gillette no corpo, a gente está cortando, está depilando, tá? A epilação pode ser feita a laser, tá? Utilizando um feixe de luz, ou pode ser feita arrancando o pelo, como? Com a pinça, quem faz a sobrancelha, por exemplo, ou naquela depilação de cera, tá? É uma epilação, é a retirada do pelo, tá? A epilação a laser, tá? Conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares, tá? Para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimentos de onda. Opa, lembram lá que a luz é uma onda eletromagnética? Ah, beleza. Vocês lembram que, dependendo do comprimento de onda, a gente pode enxergar alguns comprimentos de onda e outros não? Então, isso aqui é importante também. Então, selecionam comprimentos de onda que são absorvidos por quem? Pela melanina, mas não afetam a oxihemoglobina. Ah, professor, a hemoglobina que transporta o gás oxigênio lá no sangue, que a gente falou algumas aulas atrás? Exatamente. Então, veja bem, eu tenho que selecionar um comprimento de onda que seja absorvido pela melanina e eu consiga meio que matar aquele pelo ali, tirar aquele pelo, tá? Mas que não afete especialmente aí a oxihemoglobina. Tá? Mas tá tudo no mesmo lugar, né? Então a gente vai escolher um comprimento de onda que afete um, mas não afete o outro. A figura mostra como é feita essa absorção. A gente mostra o gráfico e você fala assim: ixi, Maria, professor. Pelo amor de Deus, um gráfico desse eu não entendo nada. Calma, respira, certo? E vamos interpretar o gráfico. Vamos lá. Primeiro eixo, o que a gente tem? Ó, taxa de absorção. Quanto mais para baixo, menos absorção. Observa, 0 até a absorção de 50%, tá? Ela está em porcentagem. Então, vai de 0 a 50%, ok.
E a outra, professor, o outro eixo está me mostrando o quê? O comprimento de onda em nanômetros. Tá? Se vocês lembrarem, as faixas de comprimento de onda que a gente pode enxergar vai aí de 400 a 700 nanômetros mais ou menos. Tá? O que eu estou observando aqui? O que eu posso interpretar? Professor, eu tenho que procurar uma faixa que vai absorver mais na melanina e menos na oxihemoglobina. Observa que a gente tem 3 linhas aqui. A linha preta, cinza escuro vai representar a melanina. A de cinza claro vai representar a oxihemoglobina. E a pontilhada vai representar a água. O que importa para mim aqui? É melanina e é oxihemoglobina. Tem que ser bem absorvido pela melanina e pouco absorvida pela oxihemoglobina. Tá? Observa, gente, que a melanina, o lugar que ela mais vai absorver é mais ou menos em 400 nanômetros, tá? Você vai ter ali quase aí 40% de absorção da melanina. Só que oxihemoglobina também vai absorver muito nessa faixa de comprimento de onda, então não é interessante, tá? Ao passo que a gente tem um comprimento de onda lá mais para o meio, que a oxihemoglobina não vai absorver nada. Bora lá para ver aqui o que a resposta está me trazendo. Qual o comprimento de onda em nanômetros que é ideal para a epilação a laser? Oxe, o que a questão está me dizendo? Eu tenho que absorver o que? Muita melanina e pouco na oxihemoglobina. Então, tem que procurar algum que pouco afete o que? Que pouco afete a oxihemoglobina. E aí, gente, qual o comprimento de onda vai afetar menos a oxihemoglobina e vai absorver mais a melanina? Tem que ser um só. Um só. Qual seria o ideal aí pra gente? Joviniano, a função da melanina é a cor da pele, a consequência é a cor da nossa pele. A função é a proteção contra raios ultravioleta, certo? Função da melanina, proteger o nosso corpo contra radiação luminosa, certo? A consequência é porque a gente vai dar uma corzinha ali para aquela pele, ok? Beleza? Boa, evangelista! Olha só, gente, em 700 nanômetros não há a absorção pela oxihemoglobina, não vai afetar. Então, garanto que eu vou proteger a oxihemoglobina ali, certo? A taxa de absorção da melanina não é a maior de todas, mas existe absorção sim pela melanina nesse ponto. Então, ó, ótimo, um ponto ideal para que a gente possa utilizar. Alternativa B. Aqui o gabarito ficou um pouquinho errado, mas vou corrigir aqui para vocês. B. Ok? Beleza? Beleza. E só para a gente fechar a nossa aula, eu vou pular essa questão aqui com vocês, só para poder frisar aqui um detalhe. Tá? A pele, ela é sim uma proteção externa para a gente, mas ela não é 100%, ela não é maravilhosa. Vai ter alguns organismos que vão viver. Aqui a gente tem alguns ácaros. Esse ácaro aqui é um ácaro relativamente comum para a gente, tá? Que estão no nosso corpo, é eles que vão entrar no nosso pelo e vão gerar aqueles cravos, tá? Indesejados. Tá? Certo? Eles são compridinhos. Observa que a gente tem 4 conjuntinhos de pares. Nessa primeira estrutura, essa primeira imagem que eu circulei aqui para vocês é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Tá? 4 conjuntinhos de pares significa dizer que é um aracnídeo. Tá? Leva a gente a gerar acne. Tá? Esse caso aqui é um esquema para mostrar como é a formação da sarna. Tá? Então, tá aqui ó, mostrando que esse ácaro ele consegue entrar gerando muita irritação e coceira. A sarna é conhecida, o nome oficial dela é escabiose, é uma doença contagiosa. E a pele também vai permitir a entrada de outros micro-organismos, que é o caso da esquistossomose, tá? Ou barriga d'água, tá? A entrada da nossa pele, né, do micro-organismo é pelas larvas cercárias. É uma entrada ativa, tá? Então, o micro-organismo vai estar dentro de uma água, ele vai penetrar na nossa pele e vai, de fato,
é uma verme que vai ocupar o nosso sistema gastrointestinal, especialmente o nosso sistema circulatório, tá? Vai ficar uma questão a mais para vocês que tem a ver um pouquinho sobre essa barreira, tá? Que o micro-organismo consegue furar, consegue penetrar, também é uma questão de Enem, tá? Vou deixar aqui, a questãozinha aqui para vocês, tá? Só bota só para eles tirarem o print e executarem a questão, tá bom? E a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, queridos. Valeuzão. Gosto quando vocês participam assim. Show, queridos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.